Bom dia, pessoal! Hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula sobre romantismo. Hoje nós vamos falar sobre a terceira geração romântica no Brasil, tá? Essa terceira geração romântica é chamada de condorismo ou de poesia social. Essa fase do romantismo brasileiro ficou entre os anos de 1800 a 1870, quase uma década. Essa fase romântica, essa terceira fase, é a fase de transição, aquela fase que você sai do romantismo e entra no realismo, que eu falei tanto em sala de aula. Essa fase surgiu em plena luta abolicionista republicana, na metade do século XIX. Nós vimos também muitas características do romantismo como a escola literária no geral, que foram aquelas cinco características. Nós vimos características separadas do romantismo no Brasil e nós vimos a separada em Portugal. Hoje nós vamos falar dessa geração condoreira, as principais características delas, tá? Como nós falamos que pode ser chamada também de poesia social, essa poesia ela contém versos empolgados, ou seja, imita uma retórica do poeta francês Victor Hugo, tá? E todo esse poema tem caráter social e político, né? Como eu sempre comento com vocês, que todo movimento é de caráter político. Eles defendiam ideias igualitárias. Foi um momento em que essa poesia romântica assumiu assim uma forma de engajamento pela república e pela liberdade. Ou seja, os poemas eles eram escritos e lidos em praça pública. E por que eles faziam isso? Eles queriam despertar essa sociedade à causa da exploração do ser humano, tá? E como todo movimento tem os inimigos desse movimento eram a escravidão e a monarquia. O Brasil, ele foi o último país a abolir a escravidão, certo? Nesse poema tinha uma voz. A voz desse poema era de Castro Alves, tá? Ele escreveu vários poemas, mas um que nos chama muita atenção é Navio Negreiro. Por isso que ele é considerado até hoje o poeta dos escravos. Também foi escolhida uma ave chamada condor, tá? Era uma ave negra e ela foi adotada como um símbolo. Por quê? Essa ave representa o desejo de liberdade e ela tem uma capacidade de visão superior e privilegiada. Então, por isso que essa ave foi escolhida. Bom, nesse poema do Navio Negreiros, eles escolheram dois versos, tá? Que foram versos simbólicos, que nesse verso foi escrito da seguinte maneira: a praça é do povo, como o céu é do condor. Ok? Como que essa poesia é caracterizada? Nós vamos ver essa poesia, ela foi caracterizada como lírica amorosa. Lembra dos últimos ultra romântico que nós falamos em sala de aula? Que era aquele homem, né, que idolatrava a mulher? Já com Castro Alves, ele foi mais ousado. O que ele fez? Ele colocou o homem como conquistador. Ele apresenta essa mulher como um ser com quem ele se envolve, tá? E nós temos também a característica social, que é aquele sonho de liberdade. Ele se indigna diante das injustiças da escravidão e denuncia os problemas que havia naquela época, né? Conscientiza a sociedade desses problemas e pede mudanças urgentes. Como que nós vamos conhecer isso? Nós vamos ver nesses versos do Navio Negreiro, nós vamos analisar e nós vamos ver que a sua forma de escrita deixa o texto dramático. E isso nós vamos ver nos nossos exercícios. Até lá, um abraço.